Boa tarde, paz e graça em nome de Jesus, por onde passar esse vídeo, essa live. Paz e graça em nome de Jesus a todo o povo dessa terra, tudo em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu estava vendo um pastor falando de uma maneira que hoje a gente está vendo de tudo dentro das igrejas, né? Fim dos tempos, viu? Sabemos que está perto o fim, porque Jesus falou que quando tivesse tudo isso acontecendo, saberemos que estava perto do fim. E sabemos que a Bíblia fala nação contra nação, reino contra reino, maremoto, terremoto, guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, irmão contra irmão, e assim por diante. E uns odiariam uns aos outros, e uns trairiam uns aos outros, homens amantes de si mesmo, ingrato, profano, cruel, mais amigo do mundo do que amigo de Deus, viu? E hoje a gente está vendo tudo isso acontecer e o Evangelho do Senhor sendo escandalizado a cada dia mais e escarnecido por homens que eu tenho certeza que de Deus não são, porque se fosse de Deus, fariam de tudo para que o reino do céu crescesse aqui nessa terra. O exemplo é Cristo para a nossa vida. Então, gente, não podemos defamar nada daquilo que não pertence a nós, porque com a medida que nós julga, seremos julgados. Com a medida que nós mede, seremos medidos. Então não podemos estar julgando as igrejas dos outros, quem vai para o céu, quem não vai, quem é de Deus, quem não é, porque só existe um legislador e um juiz, que é o Pai e o Filho, é quem vão sentar naquele trono para julgar. Quem somos nós para julgar aquilo que não é nosso e que não pertence a nós? Jesus disse: ide pregar o evangelho a todo canto do mundo, porque ele mesmo disse: não vim para condenar ninguém, mas vim para buscar e salvar tudo aquilo que estava perdido. Então ide aos quatro ventos dessa terra e pregai o evangelho a toda criatura, e os que crêem serão salvos, os que não crêem serão condenados, porque não creram no Filho unigênito do Senhor. Então, meus amados irmãos, Jesus deixou uma missão para nós. Foi pregar o evangelho. Ele não mandou ninguém julgar a vida de ninguém, para quem vai para o inferno, para quem desce, para quem sobe. Até mesmo porque a Bíblia também nos diz que aquele que disser que alguém foi para a glória, chama Jesus de volta a esta terra. E quem disser que alguém está no inferno, está chamando Jesus de novo àquela cruz do Calvário. Então, todas as igrejas que estão nessa terra, que confessaram Jesus como Salvador, que estão dizendo que Jesus é o Salvador, estão pregando o Evangelho da paz e da salvação. Jesus também disse para aqueles discípulos, quando encontraram com aquele um pregando lá, expulsando o demônio, curando, que eles proibiram ele porque pensariam eles que não era Jesus que tinha mandado. E Jesus disse: por que fizeste isto? Não sabe que aqueles que estão conosco logo após não serão contra nós? Mas os que estão contra nós logo após não serão conosco. Quem junta, junta, e quem espalha, espalha, viu? Quem não junta, espalha, e quem espalha não ajunta. Então, preste bem atenção para ficar julgando as igrejas dos outros e dizendo que ministério não presta, que aquele não presta, que aquele outro não presta, porque na realidade quem fala isso é que não presta. Porque se prestasse, não falaria mal do seu povo, da sua comunidade, assim como Paulo disse: não sabia eu, porque se soubesse que era o cristão, não falaria mal da vida deles. Então, assim, meus amados irmãos, nós também devemos ser dessa maneira,
Não podemos julgar a igreja dos outros, porque Cristo ainda vem aí para julgar. E quem vai julgar e decidir quem vai para o céu ou para o inferno é Ele. E não você, nem eu, nenhum de nós aqui na terra temos capacidade e poder para isso, a não ser para julgar as mínimas coisas dessa terra, ainda com a reta justiça de Deus, não pela nossa justiça, não pelo nosso querer, pelo nosso eu, pela nossa vontade. Então eu quero dizer hoje para você que faz isso, volte atrás. Não fale mais isso por seus irmãos, porque a boca ela tem poder. Ela tem poder para salvar e poder para mandar para outro canto também. É poder diz, poder para o bem e poder para o mal, para abençoar ou para amaldiçoar. Então não amaldiçoe seus irmãos com a sua boca perversa e seu coração perverso também. Você que fica julgando, com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado, viu? Jesus deixou todos nós para pregar o evangelho, para que as almas se salvassem. Se tem alguém errado que está fazendo alguma coisa errada, deixa ele lá, porque é consentimento de Deus ou vontade de Deus. Mas no final, ele vai julgar e vai ser julgado. E as consequências é dele ou dela, de quem estiver fazendo suas coisas erradas, viu? Portanto, mude as suas opiniões, pare com essa arrumação, porque Jesus disse para João que ele levasse carta para 7 igrejas, e das 7 igrejas, a pior igreja que tinha gente de branco com Jesus lá, viu? O importante não é a igreja, não é o ministério, o importante é a pessoa que está lá, se ela é dedicada a Jesus, se ela está obedecendo, se ela está fazendo a vontade de Deus, se ela está andando com o coração reto e alinhado com a vontade de Deus. É isso que importa. Não importa o seu pensamento, todo o seu pensamento que você disser é inútil, porque quem vai julgar é Deus, o Pai, e o Filho é quem vai julgar. Então, quanto mais você persegue as igrejas, você está dando demonstração que você é que é o perverso, é que é o mal, é que seu coração é mau e seus olhos são ruins, assim como Jesus disse para aquele povo da primeira, segunda, terceira hora que foram trabalhar lá naquela fazenda. Então Jesus comparou dessa mesmo jeito, quando ele deu a moeda para um, para outro e para mais outro, ele disse: o teu olho é ruim, o teu olho é mau, porque eu não posso dar daquilo que é meu para quem eu quiser. Então Deus dá tudo para quem Ele quiser. Tira daquele que tem e dá para aquele que não tem. Então nós devíamos estar todos aos pés do Senhor, orando e pedindo por nós, pela nossa vida e por aquele que nós acha que não está certo. Vá orar por eles. Se você quer que ele vá para o céu e você também, faça isso e crie vergonha na cara de estar falando mal da igreja dos outros, de estar perseguindo a igreja dos outros. Vá orar pela sua vida e pela vida deles, porque se você estiver só olhando a vida dos outros, você não olha a sua, os outros vão subir e você vai ficar, viu? Preste atenção. Portanto, preste muito bem atenção e trate de se redimir com Deus e com seus irmãos, trabalhar umbriando uns com os outros, porque placa de igreja, ela não vai salvar ninguém, mas quem é o nosso Salvador é Jesus de Nazaré. Portanto, olhe bem a Bíblia, medite nela e peça direcionamento de Deus, peça perdão, e você se salvará também. Para a glória de Deus, em nome de Jesus.